Olá, você que nos acompanha na Rádio Antena Zero, toda segunda-feira, às 4 horas aqui, e também no nosso canal Nota de Rodapé. Hoje a gente vai vir para mais um bate-papo, conhecer mais uma pesquisadora muito interessante, com uma contribuição significativa aí para quem estuda a história da América. Eu tenho o prazer de conversar com a professora Kátia Gerabi Baggio. Professora Kátia, muito obrigado por estar me dando essa honra aqui de conversar e de conhecer um pouco mais, viu? Eu que agradeço, Jonathan, e a todos os ouvintes e todos que acompanharem a entrevista. A gente estava conversando antes de começar a gravar. Você tem um nome árabe e um nome italiano, né? O Gerabi Baggio. Como é que são as origens da sua família? Você tem parentes próximos ligados a esses países? Então, eu sou paulistana, Uhum. mas fiz minha formação toda na Universidade de São Paulo, mas moro em Belo Horizonte desde 94, julho de 94, que eu moro aqui, e então já tem aí mais de 26 anos que eu estou em Belo Horizonte, então hoje eu me considero, acho que mais meio paulistana, meio belo-horizontina, mas muito mineira já, né? Uma paulistana aminerada. Então, para quem não Mas, sabe, você é professora de História da América na Universidade Federal de Minas, né? isso, desde 94. Bem, mas eu sou neta de imigrantes sírios e também imigrantes de origem italiana e espanhola. Então, tem essa, bem paulistana mesmo, né? Neta de imigrantes. Tá certo, Mas professora. meus pais são brasileiros. Você teve uma criação, então, em São Paulo, né? Na sua infância e adolescência. Sempre em São Paulo, até, algumas viagens a trabalho, de pesquisa, Uhum. e até eu vir para Belo Horizonte, aí eu estou aqui desde 94 direto, né, dando aulas na UFMG. E vamos falar então um pouquinho desse período aí em São Paulo. Você tem toda a sua formação na USP. Mas antes da USP, você foi uma estudante de ensino médio, de ensino fundamental. O que te fez querer se tornar historiadora, ir para esse caminho? Quais foram as influências nesse percurso aí? Então, eu decidi mesmo cursar História no ensino médio. E eu nem fiz cursinho, eu terminei o terceiro ano, na época a gente chamava de colegial, segundo grau, né? Depois dessa segundo grau, mas a gente ainda usava muito a expressão colegial. E eu tive uma professora desde muito nova gostava de história, sempre li bastante. E quando foi no segundo ano do ensino médio, isso foi 81, 81. Isso ainda era período final da ditadura militar, né, já aquele período da abertura, mas a gente ainda tinha no colégio aquelas disciplinas de OSPB e Educação Moral e Cívica. Mas eu tive uma professora, que infelizmente já falecida, que Clarice Murakami Kelbert, que ela era formada em Ciências Sociais na USP, e nessas disciplinas, ela acabava dando um estudo de problemas brasileiros, muita conjuntura, muito debate sobre a atualidade, sobre o período das ditaduras, tanto no Brasil como na América Latina. Aí eu comecei a me interessar cada vez mais pela América Latina. Foi no segundo ano que eu decidi fazer história. Eu tinha algumas dúvidas, mas sempre na área de humanidades. Mas aí o interesse por história prevaleceu, e logo que eu entrei na graduação, em 83, que foi então, eu terminei o ensino médio em 82, 83 comecei o curso de História na USP. A aula magna de abertura do semestre coincidiu de ser naquele semestre exatamente da professora Maria Lígia Coelho Prado. E aí eu já fiquei, né, encantada, interessada, e
E já no segundo ano do curso, eu adiantei as disciplinas de América Independente 1 e 2. Eu fiz no segundo ano, na época era no terceiro ano, e eu fiz no segundo ano da graduação. E aí já me interessei por América, e ainda na graduação, no final do terceiro ano, início do quarto, eu e uma colega, Maria Angélica Rezende, apresentamos para a Maria Lígia uma proposta, quer dizer, ela propôs a um grupo de alunos, e, na verdade, a Maria Lígia criou, nessa época, a ELA, Associação de Estudos Latino-Americanos. Na época, não tinha essa formalização que existe hoje no CNPq, era algo assim muito que se estabelecia entre as pessoas. Vamos fazer uma associação. E eu estava ainda no primeiro ano do curso de História, e um colega do quarto ano, que é professor de História das Américas na Unesp, professor José Luiz Beiredi, me chamou para participar das reuniões da ELA. Então, desde o primeiro semestre, eu conheci o José Luiz, e ele me chamou para as reuniões, aí eu comecei a participar das reuniões da ELA. Quando foi, então, no último ano, eu e essa colega escrevemos um livro paradidático sobre a rebelião de Tupac Amaru, que foi publicado em 87, no ano seguinte à minha graduação. E começou assim. E interessante, você no colégio você já tinha interesse por história da América. E aparentemente isso foi um amor que não se abalou na graduação, né? Porque a gente geralmente entra na graduação com alguns gostos na história e isso é completamente mudado. Você já foi bem focada, né? Eu já gostava de América, mas aí, por conta, claro, algumas leituras que eu tinha feito, por minha conta, ou por indicação de alguns professores, e eu me lembro também que em 82, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, houve a Guerra das Malvinas. E eu acompanhei tudo aquilo. Eu tinha 17 anos e eu acompanhando o que estava acontecendo na Argentina. E aí acompanhei a derrocada da ditadura argentina. E eu muito nova, com 16, entre 15 e 17 anos, eu comecei a ler sobre a América Latina. E esse interesse é até hoje. É até hoje. E é interessante você já ter falado que já começou a se embrenhar no meio da pesquisa, né, na sua graduação. Talvez um período em que a gente tivesse muito mais pessoas indo para a licenciatura do que, de fato, trabalhando com a pesquisa. Você chegou a ter esse tabu? Você sempre se viu como uma pesquisadora, alguém ligada ao trabalho acadêmico? Como é que foi esse caminho, assim, de pensar, pô, vou fazer um mestrado sobre isso? Então, na época, né, a USP, eu sinceramente nem tenho certeza absoluta se continua assim, mas todo mundo fazia o bacharelado e a licenciatura, a pessoa podia fazer ou não. E eu, desde o início, tinha claro que eu queria fazer os dois. Em nenhum momento eu me imaginei sendo só pesquisadora. Eu sempre pensei essas coisas, desde que eu entrei na graduação, muito complementares. Mas tudo aconteceu porque eu entrei na ELA, né, que a Maria Lígia Prado criou, né, com a participação de um grupo de estudantes que se interessavam por história latino-americana, e aí começaram a surgir aquelas ideias de fazer alguma pesquisa. Esse primeiro trabalho foi um trabalho, o livro saiu na coleção Tudo a História, que havia na editora Brasiliense, e como um livro de divulgação, tanto né, que é voltado, né, à história andina no final do século XVIII, e depois eu passei a estudar o século XX, e já tem muito, muito tempo que eu estudo, principalmente um período que vai do final do XIX à primeira metade do XX.
e alguns trabalhos sobre o período recente. Mas meu primeiro trabalho foi sobre, né, a rebelião de indígenas e mestiços, né, na região andina, com epicentro em Cusco, que foi a rebelião de Tupac Amaru no final do 18. Então, eu comecei lá com a colônia, mas depois fiquei sempre estudando o século XX. E essa ideia de Tupac Amaru surgiu porque, entre possíveis temas que a gente achou que havia interesse de ter um paradidático, não tinha nada no Brasil sobre a rebelião de Tupac Amaru, não tinha nada. Então, eu e essa colega, Maria Angélica Rezende, Campos Rezende, resolvemos escrever, e foi assim. E é interessante, porque pensando, né, nessa perspectiva que você está falando, você teve uma mudança razoavelmente radical, né? Você estudou essa revolta de Tupac Amaru, né, que aconteceu em 1780, no final do século XVIII, mas quando você vai para o mestrado, você vai estudar o Partido Nacionalista, a questão, que é um livro, inclusive, a questão nacional em Porto Rico, o Partido Nacionalista, de 1922 a 1954. E como é que foi encontrar essa pesquisa para falar, pô, vou fazer isso no mestrado, vou deixar o século XVIII para trás e vou olhar o que está acontecendo agora no século XX. Ainda mais, eu acho que num período em que as pesquisas eram mais conservadoras nesse sentido, né? Então, como é que foi isso? Como é que foi encontrar esse tema, entrar no mestrado de cabeça nisso? Então, eu, na verdade, fiz essa pesquisa, né? Quer dizer, foi uma série de leituras que nós fizemos, mas, afinal de contas, era um livro paradidático. Então, foram leituras de bibliografia e documentação publicada, né? Em livros publicados no Peru, mas era documentação publicada, porque nós não fomos ao Peru fazer essa pesquisa. Na verdade, minha colega Maria Angélica até foi ao Peru, mas foi uma viagem muito curta e ela trouxe os livros para nós, né? A bibliografia e os livros que tinham coleções grandes de documentação. Mas aí eu tinha esse interesse em trabalhar com o século XX. E, claro, tinha interesse também pela questão do papel dos Estados Unidos no continente, isso já era um interesse desde a graduação, desde antes, na verdade, desde o ensino médio, por conta, né, das interferências dos Estados Unidos, nos golpes civil-militares, tudo que aconteceu, né, no continente nos anos 60, 70, 80, o período da Guerra Fria, e eu também tinha esse interesse. E eu me lembro que eu assisti uma conferência do professor Otávio Ianni, importante, né, importantíssimo sociólogo brasileiro, já falecido, e, na época, ele fez uma conferência em que ele estava falando da América Latina e ele fez algumas considerações específicas sobre Porto Rico, que eu nunca mais esqueci disso, que ele falou, é uma nação sem Estado. E aí eu comecei a ler sobre Porto Rico. E aí, dessas leituras, surgiu um projeto de mestrado que eu submeti e comecei a pesquisar. Na época, Jonathan, não tinha praticamente nada sobre Porto Rico no Brasil. Eu lembro que eu fui na biblioteca do SEBRAP e, claro, as bibliotecas da própria USP, mas também na biblioteca do SEBRAP, porque tinham muitas revistas e eu fui buscando artigos de periódicos impressos, né? Não havia internet. E, a partir dessas leituras, a Lígia tinha uns 2 ou 3 livros sobre Porto Rico, ela me emprestou, eu li, e lendo esses primeiros livros e uma série de artigos de periódicos acadêmicos, eu consegui montar o projeto. E depois, com o apoio da CAPES, na época, América Latina, História das Américas, era considerada uma área, pelo CNPq, pela CAPES, com deficiência de pesquisadores, o que era muito a realidade. Então, e a CAPES tinha uma possibilidade de pedir bolsa sanduíche para mestrandos
nessas áreas consideradas, vamos dizer assim, carentes, né, de pesquisadores. E aí eu fiz um pedido de bolsa de 2 meses para ficar pesquisando em Porto Rico, mas com recursos próprios, eu estendi mais um mês que eu fiquei nos Estados Unidos e pesquisei no Centro de Estudos Porto-Riquenhos do Hunter College, em Nova York, porque tinha uma parte da documentação que eu descobri em San Juan e Rio Piedras. Rio Piedras é na Grande San Juan, é onde fica a Universidade de Porto Rico. E aí eu descobri lá que tinha uma parte da documentação que não tinha, que estava incompleta em San Juan, e aí eu só ia conseguir no Centro de Estudos Porto-Riquenhos do Hunter College. Aí eu fui para lá e fiquei um mês lá pesquisando. Também fiquei alguns dias em Washington, mas aí foi um período muito curto, né, que eu fui no Arquivo Nacional, e que também aí não deu para conseguir muito material pelo tempo muito curto. Mas o material que eu consegui em Nova York foi importante. E foi minha primeira experiência internacional. Eu nunca tinha saído do Brasil. E aí, eu tinha 24 anos, mas eu não tinha tido oportunidade de ir para o exterior. Naqueles tempos, ir para o exterior era mais difícil, não havia internet, era mais difícil tudo, organizar uma viagem para o exterior, tudo era mais complicado. E eu, então, fiz essa viagem, que foi muito importante para mim, e sem ela, eu não teria seguido o trabalho. Foi em 89 que eu fiz a viagem, no segundo semestre de 89, que eu fiz essa viagem para coletar documentação e bibliografia também. E no contato com os historiadores e historiadoras norte-americanos, você se repensou um pouco, assim, enquanto historiadora brasileira, no sentido de como nós éramos vistos como produtores de conhecimento histórico, como pesquisadores? Como é que foi essa relação que você teve lá? Ainda mais pesquisando um tema que, de certa forma, não era um tema norte-americano, apesar de Porto Rico fazer parte, mas você estava estudando história da América Latina, né? Então, aqui eu preciso dizer algo assim, que está até no meu livro sobre a questão nacional em Porto Rico, que eu considero, obviamente que quando falo eu considero, não sou apenas eu, que Porto Rico, primeiro que eu considero que Porto Rico é uma colônia dos Estados Unidos, que é uma relação de tipo colonial. E segundo, e eu considero que é assim até hoje, até porque do período que eu estudei até agora, não houve modificações em relação a esse status político, que é de Estado livre associado, mas, na verdade, não tem soberania nacional, né? É uma relação de tipo colonial. Mas, em Porto Rico, eu me sentia na América Latina. E o que aconteceu, até porque a comunicação com historiadores porto-riquenhos, cientistas sociais, era toda em espanhol. E quando eu fui para Nova York, no Centro de Estudos Porto-Riquenhos, só havia porto-riquenhos. Eram porto-riquenhos ou filhos de porto-riquenhos que pesquisavam no centro. Então, eu só convivi com porto-riquenhos, alguns dominicanos. Eu não convivi foi um mês apenas, eu não convivi com historiadores norte-americanos, essa que foi a realidade, não naquele período. Então, o meu convívio foi com porto-riquenhos, caribenhos, e a maioria defendia, pelo menos uma parte significativa desses pesquisadores porto-riquenhos que defendiam a independência. Então, foi uma relação muito particular que eu tive nos Estados Unidos, né? Eu convivi com os grupos de latino-americanos, né, dentro dos Estados Unidos. E, bom, você fez uma transição muito interessante do mestrado para o doutorado, em que você saiu de uma pesquisa de Porto Rico, que, aliás, mais uma vez, vão atrás do livro A Questão Nacional em Porto Rico, é vendido aí nas melhores casas do ramo,
Mas daí, já no doutorado, você fez uma transição para entender um pouco mais uma visão de América Latina, usando aí os intelectuais brasileiros, né, como fonte, como ou pelo menos como um olhar de partida. Isso é muito interessante porque você sai de um recorte um pouco mais específico para entrar numa área que enfim, existe uma produção muito grande a respeito, que é um pan-americanismo. Como é que foi essa transição, passar de um tipo de pesquisa para o outro? Como isso te mudou como historiadora? Jonathan, o finalzinho da sua fala eu não ouvi quando você falou o que isso me mudou como historiadora, eu ouvi até aí e depois não escutou. Não, a pergunta foi essa, assim, como é que essa transição te fez repensar a história, né, saindo de uma pesquisa sobre Porto Rico e indo para um pan-americanismo, né, que tem uma visão mais macro das nossas relações continentais. Como é que isso te mudou a perspectiva? Assim, quais foram os conceitos que você teve de abrir mão? Como é que isso te moldou no doutorado como historiadora? Então, aconteceu que quando eu terminei o mestrado, que eu defendi em 92, e também queria dizer que o livro, que foi publicado pela editora Ana Blume, com apoio da FAPESP, ele está esgotado. Mas é possível encontrá-lo na estante virtual, em sebos, né, que estão na estante virtual, e em algumas bibliotecas também. Até uma possibilidade, não sei, talvez uma segunda edição, mas, enfim, o fato é que a primeira edição está esgotada. Já fica o nosso apelo aí, editoras. Vamos fazer a segunda edição do livro, por favor. Tem mais público que está precisando ler essa obra. E, na verdade, Jonathan, tem muito pouco material sobre Porto Rico escrito em português. Há alguns estudos na área de letras, né? Mas na área de história, praticamente nada em português, né? Mas, enfim, sobre o doutorado, o que aconteceu? Também a gente tem que voltar no tempo. Em 92, quando eu defendi o mestrado, era um período que ainda havia concursos para mestres. E na área de História das Américas, que ainda naquela época não havia muitos pesquisadores na área, muitos concursos, inclusive em ótimas universidades, abriam para mestres. E eu já tinha a vontade de começar a dar aulas. Eu tinha uma experiência em faculdade particular em São Paulo, mas tinha vontade de ingressar na universidade pública. Então, aí foram 2 motivos que eu mudei de tema. Um foi porque eu achei que tudo que eu queria falar sobre Porto Rico, eu tinha falado naquele trabalho do mestrado. Que eu não tinha desejo de continuar aquele tema, porque eu pensei, eu vou me repetir, e eu tinha vontade de trabalhar com outros temas. E aí, trabalhar com o olhar de intelectuais, a coisa toda começou com o interesse de pensar a visão de intelectuais brasileiros, de escritores, pensadores, sobre a América Latina. Eu decidi, então, trabalhar com fontes brasileiras, porque, sem sair do campo da história das Américas, trabalhar com fontes brasileiras, já pensando nisso. Se tiver um concurso e eu tiver a oportunidade de ser aprovada e precisar mudar de cidade, de estado, eu preciso continuar com a pesquisa. Então, eu, no primeiro ano do doutorado, fiz já a pesquisa nas bibliotecas, nos acervos de São Paulo, também no Rio, e consegui um material, aquele material básico, que depois, com outras viagens, eu fui conseguindo mais. E as bibliotecas aqui da UFMG também. Então, eu fui conseguindo esse material. Eu comecei o doutorado em agosto de 93, em março de 94, eu passei no concurso na UFMG, né? E claro, né?
passei em primeiro lugar para ser chamada, e foi uma felicidade para mim, porque eu queria dar aula numa universidade pública, e a UFMG, né, uma grande universidade, e eu confesso a você que, apesar de paulistana, eu já, naquela época, já estava cansada da cidade. E tinha como uma possibilidade que não me aborrecia sair de São Paulo. Mas eu queria um lugar que não fosse, cuja distância fosse no máximo 12 horas de ônibus. Eu tinha isso na minha... Avião era caríssimo na época, não dava, ainda é hoje, mas tem várias promoções, na época isso não havia praticamente, e eu ia para São Paulo, tanto visitar meus familiares e amigos, como me encontrar com a Maria Lígia, de ônibus. Eu fiquei anos viajando de ônibus, de Belo Horizonte a São Paulo, que era antes da duplicação da Fernão Dias, mais ou menos entre 8 e 9 horas de ônibus. E qual era a frequência que você tinha que fazer isso? Não, eu ia uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 2 meses, e claro, eu conversava com a Lígia por telefone fixo, e por e-mail, né? Também e-mails. Então, assim a gente se comunicava. Eu me lembro que quando eu estava fazendo a pesquisa em Porto Rico e nos Estados Unidos, eu troquei cartas com a Maria Lígia. Cartas manuscritas, que demorava 15 dias para chegar no Brasil, e a resposta mais 15, o que significava, no mínimo, um mês para a gente ter... dizer como estava indo a pesquisa, porque as ligações DDI também eram caríssimas, mas eu cheguei a conversar com a Lígia, acho que umas 2 ou 3 vezes por telefone, e algumas vezes também que a Lígia deu aulas nos Estados Unidos como professora visitante, eu conversei raramente com ela pelo telefone. Mas as ligações eram sempre muito caras. Ela me ligava porque era mais barato ligar dos Estados Unidos para cá do que eu ligar daqui para lá. Veja como era um mundo completamente diferente. Eu falo, meus alunos, né, e eu digo, não tem nenhum problema, eu completei 55 anos, e eu fico pensando, os nossos alunos, né, com 20 anos, e no mestrado, doutorado, nessa faixa entre 25 a 30 e poucos anos, não conheceram esse mundo, né, que era um mundo onde tudo era mais lento, muito difícil. Mas voltando aqui, então, era na base das viagens de ônibus. Eventualmente, eu ia de avião. Aí, quando a gente começou a conseguir comprar passagens aéreas pela internet e com promoções, eu comecei a ir de avião. Tá certo. Nossa, que trajetória. E aí vem da... Eu vou te lembrar uma coisa. Durante o período da duplicação da Fernão Dias, a viagem demorava 12 horas. Agora indo para a questão que eu gostaria de fazer, como é que foi essa relação professora-pesquisadora? Professora e pós-graduanda? Então, você tinha primeiro me falado essa questão da orientação, né? Vou falar mais disso, porque a professora Maria Lígia sempre foi uma referência para mim, desde a graduação, que no primeiro semestre da graduação até hoje. Até hoje era uma referência para mim. Tanto o seu trabalho como pesquisadora, mas como professora, orientadora, como uma pessoa que teve um papel e tem ainda importantíssimo, né, para incrementar as pesquisas de história das Américas, né, particularmente Latinoamérica. Para mim, aí foi muito importante, porque eu comecei na UFMG dando aula de Américas, séculos 19 e 20. Então, desde o início, porque às vezes o professor passa numa área de concurso e por circunstâncias acaba dando disciplinas em outras áreas. Eu não, eu sempre dei aulas de História das Américas, séculos 19 e 20. Então, era uma complementação, né? As reflexões que eu fazia na pesquisa com as leituras e reflexões que eu fazia em sala de aula. O problema era de tempo. Aí era difícil, porque
Eu fiquei durante um bom tempo na UFMG dando 3 disciplinas. Porque, na época, o antigo currículo tinha a História da América no século XIX, 20A e 20B. Então, eram 3 turmas grandes. Eu cheguei a ter 150 alunos no semestre. Eu tinha entre 120, 130 até 150. E fazendo doutorado. Foi bastante difícil, né, conciliar o trabalho de professora, todas as leituras que eu tinha que fazer para dar aula, preparar as aulas e as leituras para o doutorado e escrever a tese. Foi bem difícil. Eu imagino, que doideira isso. Mas eu acho que eu não conseguiria me imaginar numa rotina dessa, assim. Mas você acha, assim, no geral, que isso foi um fator... Tem algum fator benéfico nessa sua rotina? Porque, de fato, você descobriu um outro ofício. Você é historiadora, mas você trabalhava com pesquisa. E, de repente, você estava num ofício pedagógico, assim, de lidar com novos pesquisadores. Você tinha que orientar também, enquanto você era orientadora. Esse processo de amadurecimento, conta pra gente, como é que foi, assim, se redescobrir em outras funções? Mas eu devo dizer que só durante um período do mestrado que eu fiquei só como bolsista. Eu tenho experiência como professora antes da UFMG, por pouco tempo, é verdade, mas no ensino fundamental, Fundamental 2, ensino médio, que eu comecei ainda graduanda. Eu dei aula numa escola da Cidade Ademar. Eu estava no 3º ano de graduação, eu dava 30 horas aula por semana, de segunda a sexta à noite, e fazia o curso de História à tarde, era muito pesado. Mas eu tive esse ano, e antes disso, eu vou contar porque foi muito importante na minha vida, e quando eu estava no 1º e 2º ano Não, entre o 2º e o 3º ano do ensino médio, com mais 2 colegas de colégio, a gente trabalhou 1 ano e meio numa favela em São Paulo, da Vila Joaniza, dando alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire. Eu digo que isso foi muito importante para mim, porque foi a primeira vez na vida, né, eu com 16 para 17 anos, que eu tive essa convivência, né, com a população da favela, com esses adultos que foram lá aprender a ler e escrever. E foi 1 ano e meio muito importante na minha vida, que eu não esqueci nunca mais dessa experiência. E não voltei a fazer esse tipo de trabalho porque a vida universitária, como professora de história e como pesquisadora, me absorveu totalmente. Mas é uma experiência que marcou o resto da minha vida. E eu sei que esse meu colega e a outra colega que participaram comigo, nós éramos 3, todos muito jovens, nessa faixa de 16, 17 anos, eu sei que para nós 3 isso marcou a vida. E aí, durante a graduação, eu dei aula, como eu disse, no 3º ano, como contratada, né, contrato temporário, escola estadual, na Cidade Ademar, e depois, a partir da formatura, eu não tive bolsa o período todo, e as bolsas, na época, a gente tem que pensar que eu tive bolsa CAPES de mestrado, mas ainda a gente vivia a hiperinflação, e a bolsa, o valor não subia, era um valor que ficava muito defasado, e ficava defasado muito, muito rapidamente com a hiperinflação. Então, eu tive um período de bolsa, que eu fiquei só fazendo a pesquisa, também nesse período que eu tive a bolsa sanduíche, que eu fiquei 3 meses no exterior, mas eu também, acabou a bolsa, eu dei aulas, como eu falei, no ensino fundamental 2, né, de 5ª a 8ª, ensino médio, supletivo de ensino médio, e 3 anos numa faculdade particular em São Paulo, dando História da América, introdução aos estudos históricos, e depois eu voltei a dar aula no ensino fundamental e médio mais 1 ano,
E aí eu vim para Belo Horizonte. Então, eu fui professora durante uns 6 anos, se somar tudo, antes de vir para a UFMG. Então, essa coisa de pesquisar e dar aula ao mesmo tempo, tirando um período curto do meu mestrado, um período de 2 anos do meu mestrado, eu, na verdade, dei aula também. Eu, como falei a você, a minha ideia inicial era ver o olhar desses intelectuais brasileiros sobre a América Latina. Mas aí eu descobri na pesquisa que era impossível, porque isso as fontes me disseram, que esse olhar sobre a América Latina, na verdade, não fosse também um olhar sobre os Estados Unidos. Né? Então, a tese acabou se transformando no olhar desses intelectuais, tanto sobre o latino-americanismo e as relações do Brasil com os países hispano-americanos, como uma tese sobre o debate no Brasil sobre o pan-americanismo, né, a proposta de integração continental patrocinada e idealizada pelos Estados Unidos, né, a partir da primeira conferência pan-americana no final do 19. Então, acabou se tornando uma tese sobre o debate no Brasil em torno do pan-americanismo, de um lado, então, dessa liderança norte-americana no continente, e, por outro lado, o debate sobre a integração do Brasil na América Latina. Aí, depois, desde que eu terminei o doutorado, Jonathan, então, isso desde 2000, quer dizer, já tem aí 20 anos, que a maior parte dos meus trabalhos é direcionada a pensar as relações intelectuais e a circulação de ideias entre Brasil e Hispanoamérica. Então, trabalho sobre intelectuais brasileiros que escreveram sobre a América Latina de um modo geral, ou sobre países específicos, e alguns trabalhos em menor quantidade sobre intelectuais hispano-americanos pensando o Brasil na América Latina. E também aí eu comecei a trabalhar com relatos de viagem, porque eu descobri que muitos desses textos escritos de brasileiros sobre a América Hispânica, ou países hispano-americanos, ou sobre a América Latina num sentido amplo, e vice-versa, de hispano-americanos que escreveram sobre o Brasil, era fruto de viagens. E esses viajantes, vários deles, ou eram diplomatas, intelectuais diplomatas, né, intelectuais que exerciam atividade diplomática, ou porque faziam carreira diplomática, ou porque tiveram, eventualmente, algum cargo com características dentro da diplomacia, ou seja, com uma função diplomática. Foi o caso do Érico Veríssimo, que não foi diplomata, mas exerceu cargos, né, na União Pan-Americana, de adido cultural, diretor cultural, né, na verdade, da União Pan-Americana em Washington, e viveu lá, e aí fez uma viagem para o México, escreveu sobre o México. Como outros, na primeira metade do 20, Oliveira Lima, que tinha sido diplomata, na época foi para a Argentina, já não era mais, já tinha se aposentado da carreira diplomática, mas tinha toda essa trajetória diplomática e de intelectual, historiador, e foi no final dos anos 10 para a Argentina e escreveu um livro sobre essa viagem. Ele ficou 7 meses na Argentina e escreveu um livro sobre o qual eu também escrevi um capítulo de uma coletânea. Então, aí eu comecei a ver, aí eu comecei a me interessar pela questão das narrativas de viagem. E os tipos de narrativa de viagem, né? E pensar algo que eu acho que nisso realmente foi algo que me estimulou muito a pensar. Porque a gente, por exemplo, quando lê uma autora como a Mary Louise Pratt, que eu não sei se você conhece, aquele livro dela, Os Olhos do Império, The Imperial Eyes, a Mary Louise Pratt, quando ela vai falar da questão das narrativas de viagem, dos relatos de viagem, ela está pensando europeus e norte-americanos, principalmente europeus, que viajaram para
e aí um período que vai do 18 ao 20, mas ela foca mais no século 19, pensando esses viajantes que vieram para a América Latina e para a África. E aí tem aquele olhar, como ela fala no final do livro, do monarca de tudo que vejo. Aquele olhar de superioridade de quem sai de países desenvolvidos e vai olhar esses países considerados atrasados. Mas aí o livro dela é muito interessante, a proposta que ela faz para pensar as narrativas de viagem, e outros autores também que teorizaram como a gente trabalhar com esse material documental, mas quando eu lia meus autores, eu via que era diferente. Não era esse olhar de superioridade. Oliveira Lima não escreveu sobre a Argentina no final dos anos 10 com um olhar de superioridade. Porque, na verdade, o que era Buenos Aires no final dos anos 10? Era uma capital muito mais cosmopolita e pujante do que as capitais brasileiras. Então, como alguém que sai do Brasil vai olhar para Buenos Aires com um olhar de superioridade? Então, e também Érico Veríssimo não escreveu sobre o México lá nos anos 50, com um olhar de superioridade. Porque eu comecei a escrever com textos escritos entre fins do 19, do início da República, até meados do 20. Né? E aí eu percebi que era algo diferente, que o olhar de latino-americanos sobre outros países da América Latina, de um modo geral, há exceções, era um olhar que mesclava uma busca de elementos em comum com diferenças. Porque quando o europeu vem para a América, e principalmente para a América Latina, o que sempre ressalta, ou para a África, são as diferenças. Mas quando um brasileiro vai para a Argentina, ou para o México, ou para o Chile, ou um argentino também viaja, ou vai para o Chile, ou para outros países, aparecem as diferenças. Isso também é algo importante nas narrativas, mas ao lado de sentimentos de identidade comum. Então, é isso que eu fui buscando, eu fui percebendo nas fontes documentais, e fui analisando, então, vários autores que escreveram, latino-americanos escrevendo sobre a América Latina. Para quem tem interesse, esse livro que a professora Kátia citou, que se chama Os Olhos do Império, Relatos de Viagem e Transculturação. É muito interessante. Eu não sei, ele é uma publicação de 99, eu não sei qual é a editora, eu não lembro se é EDUSC que... É EDUSC, editora da Universidade de São EDUSC, do Sagrado Coração, de Bauru. De Bauru? Uma universidade católica de Bauru, Universidade do Sagrado Coração. Professora, vamos sair agora um pouco desse campo da pesquisa historiográfica e falar de coisas menos prazerosas, né? Mas, assim, você como pesquisadora desde os anos 80, professora na UFMG desde 94, você vivenciou várias fases, várias etapas aí da vida da universidade pública. E, de fato, não é exagero dizer que hoje nós passamos por uma das mais difíceis, onde a gente tem um governo que elencou a universidade pública como uma inimiga, se eu posso assim dizer. Como é que você vê essa transformação na universidade, esse momento, desde 2019, desde o ano passado, quando o governo Bolsonaro iniciou, passando pelo Ministério do Weintraub, e até agora, onde a gente tem um fanático religioso comandando a pasta. Como você vê a vida universitária agora? Jonathan, eu quero dizer uma coisa antes, que eu comecei a dizer para as pessoas já há algum tempo, que desde que eu comecei a ficar adulta,
Então, e eu comecei a ficar adulta. Eu fiz 15 anos em 1980, eu sou de 65, eu sou filha do golpe, né? Esse ano eu completei, como eu te falei, 55 anos. E essa coisa da idade eu acho importante porque a idade revela que momentos você viveu. Eu digo que para o historiador, esconder a idade é algo que não faz nenhum sentido. Porque, aliás, esconder a idade é uma bobagem completa. Mas, enfim, o fato é que a idade revela o que nós vivemos. E eu vivi tudo muito intensamente, como a maioria de nós historiadores vivemos, né? E cientistas sociais, enfim. Aí eu fiz 15 anos em 80. Entrei na graduação com 17 anos em 83, que eu completei 18. E eu tinha 18 anos nas manifestações das Diretas Já, no início de 84. Aliás, eu fui naquela primeira manifestação que teve no Pacaembu e no final de 83, em São Paulo. Eu estava lá. E, como eu falei, eu tinha 18 anos. E depois as manifestações do início, a primeira da Praça da Sé, eu não estava, porque eu estava no Nordeste. Foi em janeiro, eu estava fazendo viagem de férias, tipo mochileira mesmo. E depois eu estava no Anhangabaú, naquela imensa manifestação pela Direta Já, inesquecível na minha vida também. E o que eu tenho dito para as pessoas? De que, desde que eu me entendo por gente, como uma pessoa adulta, estes últimos anos foram os mais difíceis. Por quê? Porque no final da ditadura militar, a gente tinha a expectativa de sair da ditadura. A Argentina, a ditadura acabou com a derrota na Guerra das Malvinas, né? Foi a derrota dos generais, dos militares, das Forças Armadas Argentinas. Aquela ditadura, ela desmoronou com a derrota na guerra. Eu acompanhei, como eu te falei, esse processo, muito nova. E a gente via as ditaduras na América Latina e no Brasil e se encaminhando para a reta final, com os processos de abertura. Então, a gente tinha uma expectativa de avanço. Então, desde que eu virei adulta, desde os meus 15, 18 anos, eu vi, apesar de alguns avanços e recuos, em linhas gerais, o Brasil avançava. Avançava nos direitos sociais, avançava que eu imaginava, e tantos de nós, na consolidação da democracia. E, de repente, nos últimos anos, e, obviamente, antes mesmo da eleição do Jair Bolsonaro, a gente via que estávamos passando por uma fase de muita turbulência e questionamentos dos valores democráticos. Isso já era bastante perceptível, na minha avaliação, desde junho de 13. Desde junho de 13, os questionamentos ao Congresso Nacional, eles também implicavam, em alguma medida, uma desvalorização da atividade parlamentar, e muitas vezes as pessoas em 13, eu acho que não tiveram muitas vezes a devida dimensão que a maneira como a atividade parlamentar estava sendo questionada, em certa medida, obviamente que não vou botar todo mundo no mesmo lugar, mas havia um tipo de questionamento que se fortaleceu a partir de 13, desvalorizando e desqualificando a atividade parlamentar e, por consequência, a própria atividade política num sentido mais amplo. Eu acho que esses questionamentos e o espaço para isso, da maneira como aconteceu em 13, mas a gente tem que lembrar que junho de 13 foi um momento de muita pluralidade. Mas eu vou te dizer, Jonathan, algo que eu disse para várias pessoas já, que desde o início daquelas manifestações de 13, eu fiquei muito desconfiada daquilo tudo. E eu não fui em nenhuma daquelas manifestações. Eu não me senti representada por aquilo, da maneira como estava acontecendo. Né? Surgindo pelas redes sociais, aquele início da mobilização pelas redes, a gente não sabia bem o que era,
o que as pessoas estavam defendendo. As pessoas iam nas ruas defendendo coisas muito diferentes uma das outras, juntas na mesma avenida, mas defendendo coisas muitas vezes opostas. Eu não me senti representada e eu não fui às ruas. E foi nesse momento, em junho de 13, que eu comecei a escrever no Facebook. Porque eu nunca fui ligada a isso. Eu nunca entrei no Orkut. Nunca. Eu nunca fui ligada à tecnologia. Eu sou uma pessoa muito pouco tecnológica. Tudo meu foi tardio. Eu demorei para ter celular, eu demorei para sair um pouco da internet de escada para a internet banda larga, porque tudo para mim era muito novo. E eu demorei para entrar nas redes sociais. Eu vou chegar no Bolsonaro. Eu só comecei a escrever no Facebook em junho de 13, por quê? Porque quando começaram as manifestações, eu tinha, naquele semestre, uma turma de pós-graduação, de seminário de tese, que nós debatíamos os projetos de doutorado, e uma turma de graduação. E eu lembro que eu conversei um dia, tanto com a turma, um dia com a turma de graduação, outro com a turma da pós, e eu percebi que eu não estava conseguindo compreender exatamente o que estava acontecendo. E eu falei, bem, como que eu vou dialogar com esses estudantes? Porque eu não posso toda a aula voltar nesse assunto. Eu me lembro que eu fiquei cerca de meia hora, 40 minutos na graduação, o mesmo na pós, falando sobre aquelas manifestações que estavam acontecendo naquele mês. E aí, então, eu entrei no Face e comecei a escrever, porque eu também falei, como que eu vou saber o que os jovens de agora estão pensando sobre tudo isso? E eu falei, bem, então, como que eu vou fazer? Aí eu entrei no Facebook. E aí eu comecei a ver o que estava acontecendo e vi com muitíssima preocupação. Eu vou te contar uma coisa, Jonathan, muito pessoal. No dia daquela noite em que as juventudes e pessoas também de diferentes idades tomaram Brasília, e que também subiram ali no prédio do Congresso Nacional, eu estava assistindo aquilo, claro, não deixou de ser interessante tudo aquilo, as pessoas dizem, nós temos voz e nós queremos falar, mas no momento em que atiraram um molotov no Itamaraty, eu fiquei... Aquilo me deu uma sensação, uma sensação de preocupação tão grande, e eu pensei, gente, mas por que estão atacando o Itamaraty? Isso é deliberado? Começou a pegar fogo, né? Um início de incêndio que rapidamente foi debelado. E aí eu pensei, mas por que o Itamaraty é o alvo? Depois a gente descobriu que não era para ser o Itamaraty. Parece que algo momentâneo, né? Acho que o indivíduo queria atacar o Palácio do Planalto, não conseguiu, jogou o molotov no Itamaraty. Mas aquilo me deu uma sensação muito, muito ruim. Porque eu falei, o Itamaraty representa, na história republicana brasileira, uma instituição de Estado. Não é uma instituição, quer dizer, não deveria ser, porque com Bolsonaro está sendo, infelizmente. Mas o Itamaraty, ao longo da história brasileira, e de certa maneira, até durante a ditadura militar, se manteve como uma instituição de Estado. Não é claro que na ditadura militar, você tem um regime ditatorial, o Itamaraty também vai responder aos interesses daquele regime ditatorial militar. Mas, se você pensar na história republicana brasileira, de um modo geral, o Brasil manteve essa política externa, que procurou dar um norte de independência e de defesa dos interesses brasileiros. Né? Eu não tenho como fazer aqui todas as etapas diferentes do Itamaraty, mas o fato é que aquilo me deu uma sensação muito ruim e um sentimento muito ruim. E naquele dia eu fui no Facebook e escrevi assim, que possivelmente, talvez, eu não me lembro exatamente as palavras,
um golpe estivesse sendo armado no Brasil. E foi porque eu vi aquilo em Brasília, eu falei, o que isso está significando? Ou quais podem ser os desdobramentos disso? E aí, Jonathan, eu me recordo que as pessoas que eram minhas amigas no Face naquele momento, que era um número muito menor do que hoje, por óbvio, eu estava começando a escrever, mas entraram e falaram, que isso? Que golpe? Não tem golpe nenhum, você está imaginando coisas, você estuda a América Latina e fica imaginando coisas. Bem, mas eu me lembrava que em 2009 houve um golpe de novo tipo em Honduras, e em 2012 Fernando Lugo foi retirado do poder daquela maneira que nós sabemos. Também esse novo tipo de golpe parlamentar, um impeachment do Fernando Lugo, que foi decidido em tempo recorde. Sim, o Brasil não é Honduras nem o Paraguai, é um país gigantesco em termos de território, população e economia, sem desprezar nossos vizinhos, mas tem um peso no mundo diferente, por razões óbvias. Eu falei, não, nós não temos a fragilidade econômica que tem um país pequeno como Honduras ou como o Paraguai. Somos um país de território gigantesco, economia, um PIB robusto, né, do ponto de vista internacional, e uma população hoje, né, de mais de 200 milhões de habitantes. O fato é que, apesar de saber disso, eu comecei a ver sinais em 13 de que a democracia estava começando a passar por um período de desestabilização. E isso, para mim, já ficou claro em junho de 13. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o fato de que nas manifestações da Avenida Paulista tinha aquela questão do sem partido, né, partidos não. Uhum. Então, a desqualificação da política parlamentar, partidária, e quem viveu a ditadura militar, eu vivi como adolescente, criança, adolescente, mas eu me lembrava, e a gente estuda, né? A gente lê. Então, desqualificar a vida partidária e parlamentar, eu sabia que a probabilidade disso ter resultados ruins era muito grande. E foi assim. Agora, respondendo finalmente sobre o Bolsonaro. Eu acho que as pessoas, esse período de ascensão do Bolsonaro como possível candidato vencedor, as esquerdas, mas também a centro-esquerda, e mesmo esse centro liberal, a direita liberal, não deram a devida, não conseguiram compreender as chances que o Bolsonaro tinha. Em 17, final de 17, início de 18, eu me lembro que nas redes sociais as pessoas falavam, não pode escrever o nome Bolsonaro, como se isso fosse impedir ele de ser vencedor nas eleições. Eu me lembro que isso começou a me irritar e chegou uma hora que eu escrevi assim no Facebook, nós temos que usar um nome, Jair Bolsonaro. Chega desse negócio de o coiso, ele não, é um nome. Por que o nome? Porque as pessoas têm que saber quem esta pessoa é. E depois veio uma avaliação de que as pessoas que não sabiam direito quem era o Bolsonaro procuravam pelo nome Jair Bolsonaro na internet e só via avaliações positivas. Porque os críticos do Bolsonaro só escreviam o coiso, o ele não. Né? E era a direita que estava fazendo esse nome do Bolsonaro inflar. Sobre as universidades hoje, eu acho que as universidades, a ciência, a produção intelectual, a reflexão, as artes, a produção cultural de um modo geral, está sob ataque. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos sob ataque de uma extrema-direita que tem no seu entre as suas diretrizes, uma perspectiva anti-intelectualista e anti-científica.
né? Tem um elemento irracionalista. O negativismo da ciência e da produção científica é essa questão do negacionismo, e aí a universidade está sob ataque, porque as universidades são, por excelência, e no Brasil, principalmente as universidades públicas, né? Temos também universidades comunitárias, confessionais, que produzem pesquisa, e algumas poucas outras instituições privadas, mas a pesquisa no Brasil, nós sabemos que mais de 90% da pesquisa brasileira é produzida nas universidades públicas, federais e estaduais, né? As estaduais paulistas têm um papel fundamental, central, e muitas federais, né? A maioria das federais, e o que nós estamos vivendo é que nós temos um desgoverno, né? Porque este não é um governo, ele é um desgoverno, ele não veio para construir, ele veio para destruir. Então, destruir o que foi conquistado durante décadas, desde o final da ditadura. Então, é um governo não só de extrema-direita, como reacionário, não é conservador, como muitos dos colunistas e analistas das corporações de mídia falam. Não é conservador, é reacionário, é uma reação aos avanços sociais, científicos, da reflexão crítica, o pensamento crítico. Eles querem destruir tudo isso, a liberdade artística, a liberdade de opinião e expressão. Então, nós estamos sob ataque, inclusive ataques muito objetivos, como a restrição orçamentária drástica, né, que já vinha acontecendo antes da posse do Bolsonaro, mas que se intensificou de 19 para cá, ataques às instituições acadêmicas, científicas. O Weintraub é um personagem que, se alguém me contasse, antes da eleição do Bolsonaro, que um indivíduo como esse seria ministro da Educação, eu não acreditaria. Como? Esse indivíduo é ministro? Porque o indivíduo absolutamente desqualificado, 100% desqualificado para o cargo. Né? Aliás, um ex-ministro que boicotava a educação, completamente. Né? Então, ele saiu da Unifesp, mas ele tem um ódio à universidade pública. E agora está, né, com um cargo nos Estados Unidos. Então, para a gente ver como que os lugares que essas pessoas estão ocupando, né? Então, eu acho que o que nos cabe hoje é o que as pessoas têm feito, que é a resistência da melhor maneira que nós pudermos, a mais aguerrida possível. Agora, eu estava falando que é um ataque objetivo, não só na narrativa, mas prático, em razão aos orçamentos, mas também ao fato de que têm sido nomeados reitores, dirigentes, tanto em universidades como em institutos federais, que não são os mais votados nas eleições internas, nas consultas internas. Isso está acontecendo em várias universidades e institutos federais, recentemente na Federal do Rio Grande do Sul, que é uma das maiores federais do Brasil. Então, isso é algo gravíssimo, a autonomia da universidade está sendo atacada, né? Quer dizer, pessoas que têm uma expressão de apoio interno baixíssima estão sendo nomeados pelo governo federal como dirigentes das instituições. O que nos resta é reagir. Agora, eu confesso que isso está sendo muito difícil, porque, por uma série de razões complexas, o Bolsonaro mantém um apoio em todas as pesquisas, pesquisas de diferentes institutos estão dando ao Bolsonaro entre 30% e 40%, mais ou menos, de ótimo e bom. Isso é um apoio
extraordinariamente grande para tudo que tem acontecido no Brasil. Né? E, claro, o que tem acontecido também? Que desde que se iniciou a pandemia, em março, há mais de 6 meses, portanto, os opositores deste desgoverno, nós não podemos encher as ruas. As últimas grandes manifestações que tivemos contra o Bolsonaro, acho que as maiores que tivemos foram em maio de 2019, né, que foram contra a política de ataque à educação. Né? Depois tivemos mais algumas manifestações importantes no ano passado, e este ano, depois do carnaval, aí no mês seguinte veio a pandemia e tudo se desmobilizou. A UFMG paralisou as atividades presenciais, não todas, porque algumas atividades continuaram acontecendo, né? Como as pesquisas sobre a Covid e tal. Mas a maior parte das atividades presenciais foram paralisadas, suspensas, no dia 18 de março, que era exatamente a data que estava marcada uma grande manifestação contra o desgoverno Bolsonaro. Essa manifestação não aconteceu e as pessoas bateram panela nas janelas, naquela noite de 18 de março. Uhum. E desde então, não podemos ocupar as ruas. Então, é um tipo de resistência que se dá pela internet e pelas instituições, mas isso não basta. Né? A hora que pudermos novamente ocupar as ruas, aí teremos que ver, nós que fazemos oposição a este governo de extrema-direita, desgoverno de extrema-direita, a gente vai poder avaliar a força que nós temos. Por enquanto, nós não conseguimos avaliar devidamente. Tá certo, professora. Infelizmente, eu vou ter que encerrar esse papo. Por mim, eu passaria mais algum par de horas aqui conversando contigo e te ouvindo. Mas, bom, sigam a professora no Facebook. Ela falou que agora está um pouco menos ativa, mas tem sempre, você vai encontrar textos dela, publicações. É uma intelectual pública muito ativa. E fica o meu agradecimento. Muito obrigado, professora, por ter dado esse prazer de a gente passar essa horinha aqui conversando. Jonathan, eu só queria, então, terminar te agradecendo e falando algumas coisas muito breves, que não só a partir de junho de 13 eu comecei a escrever no Facebook, mas aí eu escrevi vários textos que foram publicados no portal Viu Mundo, do jornalista Luiz Carlos Azenha, e também, nos últimos tempos, no site A Terra é Redonda, né, que tem muitos artigos interessantes, né? E eu fico até honrada, porque eu estou em companhia no A Terra é Redonda de intelectuais, pesquisadores que eu admiro muitíssimo, e eu comecei a escrever também, eu vou falar muito breve isso, eu comecei a escrever alguns textos sobre o Brasil recente, sobre o Brasil atual. Né? E um desses textos foi um texto que teve uma circulação razoavelmente grande sobre a organização norte-americana Atlas Network e sobre as vinculações dessa organização com organizações brasileiras, como o Instituto Millennium, o Instituto Von Mises, o Movimento Brasil Livre, né? E ver como que essas organizações, que eu denomino no texto ultraliberais, e aí eu estou pensando na economia, obviamente, nesse liberalismo econômico de Estado mínimo, e como você tem uma articulação muito forte com os Estados Unidos. E também escrevi um texto que saiu numa coletânea sobre história do tempo presente, publicada pela editora da Federal de Roraima. É um e-book que tem download gratuito lá no site da editora da Federal de Roraima, sobre o papel do judiciário na desestabilização da democracia brasileira. Eu comecei lá em 2005, né, quando eclodiu o caso do chamado mensalão, e vim até o ano passado. Então, eu também, né, comecei a escrever sobre esse período recente,
não só no Facebook, mas alguns textos mais longos. Bom, que bom, espero que cada vez mais historiadores façam esse exercício também. Bom, a gente conversou aqui com a professora Kátia Jarabi Baggio, a gente agradece a sua audiência e você que nos assiste no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like também no vídeo, para a gente continuar produzindo mais. Muito obrigado, até a próxima.